muito abençoado mesmo. Agora será a escola bíblica do departamento juvenil. Continue ligado conosco e Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, com o evangelista Walter Inácio, Valdeci Inácio. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso poder estar aqui mais uma vez nesta manhã, onde já acompanhamos os adultos, né? A lição dos nossos amados irmãos. Nós participamos e agora, de forma maravilhosa, a escola com os nossas crianças, né? Através da irmã Giovana e a sua equipe. Nós somos gratos a Deus, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele nos alcança cada dia, né? Nós estamos felizes e estamos aqui prontos para, nesta manhã, pela bondade do Senhor, nós fazer essa parte tão importante também, que é alcançar os nossos adolescentes. Consequentemente, alguns irmãos, pela bondade do Senhor, participam com a gente também, e isso é maravilhoso, ter você aqui nesse momento. A lição de hoje é a número 5, e como conviver com o diferente. Nós estaremos lendo o destaque da lição, em seguida estaremos orando ao Senhor, e nós vamos estar fazendo o comentário dos pontos dessa lição. O destaque está assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Nós iremos orar ao Senhor, pedindo a Ele direção nesses minutos, para a glória do nome do Senhor. Senhor, nós te damos graça por mais essa oportunidade nesta manhã. Cremos na Tua mão de misericórdia para continuarmos ajudando nesta manhã. E através do Teu Espírito Santo, esta palavra maravilhosa, viva e eficaz, possa continuar fazendo a diferença em nossas vidas, mudando a cada dia, Senhor, a nossa forma de adorar o Senhor, de bendizer o Teu santo nome, de buscar a Tua face, de estar em plena comunhão contigo, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção e sabemos que o Senhor é maravilhoso para nos dar vitória nessa manhã. Amém, Jesus. Amém. Então, como viver com o diferente? Nós estamos aqui no primeiro ponto da lição, que diz assim: sou diferente, e daí? Estava observando bem de perto o comentarista da lição. Vivemos em gerações diferentes, né? Tempos diferentes. Alguém até disse que vivemos em tempos de instabilidade, né? Onde tudo é descartável, onde ele deu um exemplo de que quando quebra alguma coisa, as pessoas não se preocupam mais em consertar, né? As pessoas querem outra nova. Mas, se tratando de Deus na nossa vida, e como já foi até tratado na lição dos adultos hoje com relação ao pecado e à graça de Deus, nós sabemos que com o Senhor, na presença dEle, quando nós, pelas nossas faculdades faltosas, cometemos algo, não vigiamos, nós sabemos que quando nós arrependemos, quando nós voltamos atrás, nós alcançamos do Senhor a bondade e Ele nos renova. Ele renova essa comunhão com Ele. Então, sou diferente, e daí? É uma interrogação, né? Deus na sua diversidade, né? Imagina, nós temos aqui na lição, se o Senhor tivesse criado tudo igual, né? Mas o Senhor na sua diversidade, o nome dele é glorificado nisso. E na primeira parte aqui, então, nós vamos aprender nesta manhã a necessidade
nos posicionarmos diante do que é diferente, porque nós somos diferentes, né? Já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas? Cada um tem uma personalidade, uma maneira de pensar, um gosto diferente. Então, o grande desafio é esse, é nós nos posicionarmos diante de Deus. Alguém disse que as pessoas às vezes querem que a outra seja da forma que ele é. Nós não iremos conseguir fazer isso. Mas, dentro do propósito da lição, nós vamos aprender nesta manhã que, embora diferente de opinião, de gosto, né, de formas de vida, em Cristo Jesus, nós conseguimos, no nome do Senhor, conviver com as pessoas de formas que eles vivem e conseguimos, através de Cristo, passar para eles verdadeiramente a necessidade de uma vida diferenciada com Deus. Então a lição aqui mostra para nós que, embora você viva em contextos diferentes, em épocas diferentes, convive com pessoas de todos os tipos, de todas as formas, principalmente no trabalho, na escola, e principalmente no nosso contexto familiar mesmo, dentro da nossa família, quando nós observamos, ninguém é igual. E aí, de repente, esse desafio maravilhoso, né, que o Senhor deixa para nós, de aprendermos a viver dessa forma e ter comunhão com as pessoas, mesmo sendo totalmente diferente das nossas opiniões. E você consegue, no nome do Senhor, conviver com essas pessoas, porque estando pautado dentro da palavra de Deus, estando vivenciando a palavra do Senhor, você consegue, através da ação do Espírito Santo, discernir as situações, discernir até mesmo as atitudes das pessoas, e assim você consegue, para a glória de Deus, conviver bem com todas elas. Então não há problema em sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme Ele deseja que vivamos. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de ser e de viver. E dessa maneira diversa é que a nossa vida passa a ser o sinalizador da vontade de Deus, tanto dentro da nossa família quanto fora dela. Já que ser diferente é normal, então o que precisamos compreender? Uma valiosa lição que você deve aprender para o resto da vida é o de se relacionar com todo tipo de pessoa, sem deixar se influenciar por aquilo que não é bom. O apóstolo Paulo disse: examinai tudo, retente o que é bom. O fato de nós lidarmos com o diferente, com situações diferentes, com pessoas diferentes, o que nós devemos guardar, uma vez que já encontramos Jesus como nosso Salvador, é nós aprendermos a ser um influenciador para as boas coisas. Nós somos formadores de opiniões. E que você possa ser um formador de opinião que influencia as pessoas a chegar até a Deus. Nesse contexto, nós estamos falando nessa manhã para os adolescentes. Imagine o que eles enfrentam lá na escola, até mesmo nas ruas, por onde passam, ou até mesmo no seu contexto familiar, onde alguns, talvez são muitos irmãos, e alguns nem servem ao Senhor. O importante é que você não se deixe influenciar pelas atitudes que muitas vezes o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, que ainda não conhece Jesus, tomam no dia a dia das suas vidas. Então, examinai tudo e retém o bem. É importante para que você possa realmente ter uma vida separada com o Senhor. Quando a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 1, bem-aventurado é quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, é importante que você
Não está falando ali que você não pode ter amizade de pessoas que não são cristãs, mas ao mesmo tempo mostra que você não deve ser conivente com o estilo de vida que às vezes as pessoas estão tendo no dia a dia, porque ainda não conhecem Jesus nas suas vidas. Então, como formadores de opinião, que nós possamos realmente, uma vez já tendo esse encontro com o Senhor, nós possamos também agora mostrar para as pessoas a diferença entre andar com o Senhor, estar em comunhão com Ele, viver em plena comunhão com Ele. Então é importante que nós possamos realmente transportar Cristo até essas pessoas. O outro ponto da lição fala a diferença com o presente. Eu disse aqui no início que o Senhor, Ele não nos fez igual. E esse desafio maravilhoso de sermos diferentes é maravilhoso mesmo, porque se o Senhor tivesse feito tudo igual, não teria nem sentido, né? Mas agora, a forma como o Senhor nos colocou, Ele nos projetou, Ele nos formou, mostra realmente a mão do Senhor em tudo que Ele apraz. Então, a diferença é com o presente. A palavra de Deus nos mostra aspectos diversos de um Altíssimo criar o mundo. Aí nós vemos aí que a natureza, né, com sua diversidade, né, de plantações e tudo mais. Tudo que Deus fez é perfeito, não é? A diversidade de Deus. Entra aqui nessa questão o que nós já falamos no início. Imagina se o Senhor tivesse, com relação à natureza, criado apenas um tipo de fruta. Um tipo de fruto só. Só a maçã, por exemplo. Alguém por certo que está agora aí participando, puxa vida, eu não gosto de maçã, né? Mas já tem outro que ama essa fruta, né? E assim outras mais que o Senhor criou para a glória do nome dele. Então, dentro desse contexto importante, o Senhor fez essa diversidade, pela sua sabedoria plena, a alcançar a todos, que Ele já fez, uma vez que Ele nos criou de forma diferente, uma vez que nós não somos iguais, né? Ele também, na sua sabedoria, né? Na sua infinita graça e sabedoria, Ele também criou a diversidade de plantações e assim por diante. Quando nós lemos a 1 João capítulo 2, versículo 15, quando diz: não ameis o mundo e nem o que há nele, não está falando propriamente daquilo que Deus criou para o nosso bem, a natureza e tudo mais, mas sim as atitudes que o mundo secular, né, vive, fora do contexto espiritual, fora da presença do Senhor. Então, quando olhamos para o ser humano e constatamos o grau de múltiplas formas de pensamentos diversos, aspectos da sua personalidade e tantas outras subjetividades, nós só podemos considerar esse ser humano como um ser diverso, múltiplo, criado para a glória de Deus. Então, tudo para a glória do Senhor. Aí o comendador diz que nem tudo que é belo, né, é bom. Por quê? Porque se nós continuarmos lendo o texto desse segundo ponto, nós vamos encontrar que o pecado deformou a perfeita criatura de Deus, criação de Deus, gerando essa mistura sem fim de coisas que geram destruição para a vida do homem. Então o texto aqui tem Gênesis 3, de 1 a 6, onde acontece o pecado, né? A influência da serpente, em que tirou a comunhão de Deus, do homem com Deus, a sua saída do lugar, né, que era o Éden, e de repente trouxe essa deformação naquilo que o Senhor criou. Então, como saber se como estamos vivendo está de acordo com a vontade de Deus? Em primeiro lugar, devemos saber que temos observar se estamos seguindo os passos de Jesus. Ele nos diz no Evangelho de João que apenas somos seguidores de Jesus se fizermos o que Ele pede. Então, aqui no livro de João capítulo 15,
Se nós voltarmos lá no primeiro versículo, nós vamos ver que nós estamos em Cristo, estamos ligados na videira verdadeira. O versículo 7 do Evangelho de João, no capítulo 15, fala que a importância, se nós estivermos ligados nele, né? Se a palavra dele estiver em nós, poderemos pedir tudo o que quiseres, vos será feito. Isso fala de uma plena comunhão, né? No versículo 10 a 12 fala sobre guardar os mandamentos do Senhor. Então, como que vamos ter convicção se estamos fazendo certo? Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, quando nós observamos a sua lei e atentamos, né, para guardar aquilo que o Senhor tem pedido para que nós pudéssemos guardar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? É um mandamento com promessa. Então, quando nós estamos dentro desse contexto, estamos sim fazendo a vontade de Deus, estamos dentro do seu propósito. Aí o comentador ele diz aqui no final, né? Você tem atendido o que Jesus lhe pediu? Eu lembro da narrativa lá em Mateus, quando fala do alicerce, né? Da casa fundamentada em 2 alicerces. Existia lá a casa que foi edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Que semelhança tinha ali? Na verdade havia uma diferença, né? A casa edificada sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e guarda a sua palavra e as praticam. Então, bem-aventurado é os que ouvem e guardam, né? Porque ele vai estar praticando aquilo que ele tem guardado no seu coração no dia a dia. Mas aquele que ouve e não pratica, ele era comparado a uma casa edificada na areia. Como eu disse lá no primeiro ponto da lição, o comentador disse que vivemos um tempo em uma geração que muito artificial, em que é mais fácil trocar as coisas do que consertar. Mas virando para o lado espiritual, nós sabemos que nada está perdido. Quando nós quebramos uma promessa, quando nós saímos fora da presença de Deus, por não vigiar nas nossas atitudes, há um lugar de reconciliação. Há um meio de você retornar para Deus e ter a plena comunhão com Ele. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Então, como viver com o diferente? Viver com o diferente é viver andando segundo os preceitos de Cristo. Quando você estiver andando dentro da vontade dele, você se posiciona da melhor forma e você consegue sim viver com o diferente. Independente do lugar que você esteja, você não muda sua opinião, o seu propósito, você não muda de atitude, porque você sabe em quem você é, o nosso Redentor, a nossa salvação, e temos convicção dela. Então, quando você tem convicção da sua decisão com Cristo, independente do lugar que você esteja, independente do meio que você está vivendo, você agora, através de Cristo, você vai mostrar que realmente é diferente. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, eles estavam falando, vocês são diferentes. Vocês precisam realmente mostrar isso, não é? Então, esse ponto aqui mostra a criação de Deus também sendo frustrada, o inimigo deformando, mudando as características daquilo que Deus criou, mas nós, como aquele que reconciliou com o Senhor um dia, nós podemos realmente mostrar que em Cristo Jesus nós somos renovados, nós recebemos, como diz na lição hoje dos adultos, tornamos uma nova criatura, e em Cristo Jesus as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, como você possa identificar que você está fazendo a vontade de Deus? Observando os seus mandamentos. Quando você observa os mandamentos e você faz tudo para cumpri-los, com certeza você está dentro do propósito de Deus e você vai fazer a diferença no nome de Jesus.
O terceiro e último ponto diz: todos são diferentes. E agora? Lá no início dessa lição, nós encontramos a leitura do livro lá de Gênesis, onde foi enfatizada a história de José. E agora nós vamos estar nesse último ponto mostrando isso. Como o trimestre mostra, estamos estudando sobre família, nós estamos vendo aqui mais uma vez, dentro dessa lição de viver com diferente, a situação, no último ponto dessa lição, a situação em que José viveu, né? E que muitos de nós poderemos viver no contexto familiar, aonde há diversos pensamentos, diversas ideias, né? Atitudes. São pessoas de diferentes aspectos de vida. Então, quando nós nos tornamos cristãos, quando nós reconciliamos com o Senhor através de Jesus e vivemos em plena comunhão com Ele, vivendo nesse contexto familiar que eu e você vive, poderemos sim fazer a diferença. Olha bem, o último ponto diz assim: todos são diferentes. E agora? Todos são diferentes. Você poderia pensar que ficou complicado. Sim, você tem razão. Mas para lidarmos com todas essas diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. O grande diferencial aqui agora, desde o início eu tenho falado, é que quando você abraça Jesus como seu único e suficiente Salvador, convencido pelo próprio Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor, que o Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, agora nós temos a plena ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós que damos liberdade a essa ação, e com esta ação do Espírito Santo, somente com ela, você consegue viver o diferente, viver com pessoas diferentes, ter comunhão com essas pessoas e conseguir passar Cristo para elas, mostrar para eles que realmente você é luz e você é sal. Nesse contexto, desse último ponto, nós encontramos a história bem conhecida de José, que realmente viveu momentos difíceis com seus irmãos. Todos nós conhecemos a história, né? E realmente nós sabemos que no último parte da lição, aí, chegando no final desse ponto, mostra que José ele conseguiu transformar uma história trágica em bênção. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Por que não gerou nele um espírito de vingança? Agora que ele poderia, realmente, ele estava na posição para fazer isso. Porque realmente quem tem o Espírito de Deus na sua vida, ele não prisma por vingança. E realmente ele busca em todo o tempo, embora ele vivendo em situação de diversidade na sua vida, causada pelas atitudes de seus irmãos, como José aqui, viveu momentos terríveis na sua vida, mas a ação do Espírito Santo na vida dele, a convicção de Deus na vida dele, fez com que ele viesse transformar a maldição em bênção. Porque, assim como José, nós também temos que ter esse olhar de salvação para aquela vida. Há um desafio aqui no final do ponto dessa lição, quando Jesus disse que nós não devemos amar somente aquele que nos ama, mas que nós devemos amar também os nossos inimigos, fazer bem àquele que fez mal a nós. O grande diferencial da vida do homem e da mulher, da criança, do adolescente, do jovem que encontrou com Jesus, é que a ação do Espírito Santo na sua vida faz com que ele não vive o que aconteceu na antiga aliança, olho por olho e dente por dente. Não há vingança, e sim, nas suas atitudes, há mudança. Então, quando você tem a oportunidade diante do seu inimigo de fazer algum ato de vingança, aí você consegue mostrar para ele quem é Cristo na sua vida. Você faz o diferencial
você consegue mostrar para ele que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem. E a sua atitude pode fazer reconciliar essa pessoa com Deus. A atitude de José, a história tão conhecida, mostrou isso para nossas vidas. Jesus, na sua atitude de salvação, que amou o mundo de tal maneira e que nos alcançou, mostra que através da ação do Espírito Santo, nós não venhamos esquecer de que um dia fomos perdoados de uma dívida que jamais poderíamos pagar. E como consequência disso, quando nós tivermos a oportunidade de perdoar alguém, de fazer com que alguém venha reconciliar com Cristo, nós possamos lançar mão desse momento, onde a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, a bondade dele nos alcança, e nós não possamos esquecer que fomos alcançados por essa bondade e por essa misericórdia. A última parte aqui desse ponto diz assim: como filhos de Deus em sua casa você deve buscar relacionar-se bem, com sabedoria, com toda a sua família. Peça ajuda a Deus para que Ele mude a história da sua casa e transforme o que é problema em salvação. Se deixe usar como um canal de transformação dentro da sua família. Estou terminando aqui e a palavra é essa. No contexto familiar, não se engane. Se houver algum problema que possa trazer diversidade na sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa, isso precisa ser consertado. Para que você tenha plena comunhão com Deus, você possa brilhar, você possa manifestar-se como plena comunhão com Deus e mostrar no contexto familiar da sua casa que realmente não tem como ter comunhão com Deus se nós estivermos vivendo em situações em que não temos comunhão uns com os outros. Dentro desse contexto, é maravilhoso você, dentro dessa oportunidade, apresentar Cristo com as suas atitudes. Então, quando você, diante da diversidade familiar, porque não podemos esquecer que não temos como apresentar a Deus uma oferta, não tem como nos apresentar a Deus um culto, se nós estivermos vivendo dias dentro da nossa casa, sem comunhão uns com os outros. Então, embora estamos tratando aqui nesta manhã de vidas diferentes, de contextos em que as pessoas não têm o mesmo pensamento seu, que não têm as mesmas atitudes, aí você chega como luz, como sal, e você consegue fazer a diferença para a glória do nome do Senhor. José deixou essa grande lição para nós. Em tempos em que poderia lançar mão da sua vingança, tudo estava a seu favor, mas José é aquele que, como nós, a igreja do Senhor, tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos orienta, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta, que nos edifica. Então, dentro desse contexto, José, ele pôde, no momento que ele poderia fazer o máximo para descontar, como diz o outro, aquilo tudo que passou por causa das atitudes de seus irmãos, ele fez o melhor. Ele fez porque ele tinha garantia, tinha certeza da sua salvação e convicção do Deus que ele servia. Então, essa história de olho por olho, dente por dente, Jesus, ele diz que não é assim. Estamos no tempo da graça, o tempo da lei já passou, e o que nós podemos fazer, em nome de Jesus, é viver uma vida de plena reconciliação com Ele, todos os dias da nossa vida. Então, conviver com o diferente é isso, é você saber posicionar para a glória do nome do Senhor e fazer o melhor
na presença dele. Você tem um dia abençoado, né? Na presença do Senhor. Que a igreja do Senhor tenha um dia maravilhoso. E que possamos, dentro do que nós temos meditado nessa manhã, possamos fazer o melhor para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Meus nobres irmãos, nós somos agradecidos a Deus pela vida de todos vocês que estão ainda ligados conosco, juntamente com seus filhos. Que Deus possa continuar abençoando vossas vidas poderosamente. Somos gratos pela vida do evangelista irmão Walter, pela ministração aos nossos corações, também pelos demais, irmã Giovana e a sua equipe que veio aqui ministrar para as crianças, e nosso querido irmão Filemão, Evaldo e Adilson Peixoto, que ministrou a escola para adultos. Estamos desde 8h30, nossa escola, 8h30 até agora, 10h30, estudando a Santa Palavra de Deus. Meus parabéns a todos vocês que permaneceram conosco, e logo mais, às 19h30, vamos estar cultuando a Deus, a partir de 7h30 até as 21h, lá no nosso templo, bem como nas demais congregações, no bairro dos Vieiras com o pastor Alexandre, na Pedreira com o pastor Adilson e na Laria com o pastor José Pereira, e que comigo, pastor Cláudio, na Avenida. Eu conto com a presença de todos vocês, obviamente com aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco, e as crianças evitarem de estarem aqui na igreja por questão do coronavírus. Vamos continuar atentos e aí ficarmos espertos. Ontem eu recebi uma notícia de que já 2 casos a mais de pessoas que pegaram coronavírus aqui em Timóteo. Então vamos ficar atentos, as coisas parecem que ainda não acabaram, e obedecermos, né, ao nosso Ministério da Saúde. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tenhamos todos um dia feliz e abençoado. Oremos para agradecer por essa parte. Pai, graças te damos, em nome do Senhor Jesus, por nossos irmãos e irmãs que participaram, ó Deus, da nossa escola bíblica. Que o Senhor, Pai, possa continuar abençoando a todos os professores e a todas as famílias e que eles representam, ó Pai. Continua conosco, nos guardando, nos protegendo em sua presença, dando-nos um dia feliz e abençoado. Ah, Senhor, eu também quero apresentar ao Senhor a nossa irmã Regiane Cristina, Senhor Deus, que está fazendo aniversário hoje, juntamente com a nossa irmã Sônia Narciso. Abençoe as tuas filhas poderosamente. Ó Pai amado, nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Então fica aí meus parabéns para a nossa querida irmã Regiane Cristina e também para a nossa irmã Sônia Narciso, que hoje está fazendo aniversário. Amém? Meus parabéns e um forte abraço do pastor e de toda a igreja para vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor do nosso Deus e a doce comunhão do Espírito Santo repouso sobre cada coração, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom almoço para vocês, um bom dia.